Bem, vamos lá. E o AT, atendente terapêutico ou acompanhante terapêutico, como eu disse nos outros 3 vídeos, eu não estou aqui para discutir nomenclaturas que não tem tanta relevância. E também, como falei, já fiz vários conteúdos sobre essas temáticas. Mas vamos lá. O acompanhante terapêutico é uma figura que surgiu no Brasil décadas de 50, 60, 70, varia conforme região, em uma época que as pessoas com deficiência, principalmente deficiências mentais, não tinham um tratamento tão humanizado. As internações eram mais toleráveis, legalmente aceitáveis, moralmente administradas. As pessoas com deficiência intelectual, mental mais graves não conviviam com as famílias, não estavam inseridas no ambiente social, escolar, de trabalho, como é hoje. Ainda precisa melhorar, mas em linhas gerais era pior. Não se falava, não se entendia muito de autismo, precisa melhorar, mas era pior. E existiam os manicômios. Então, esse AT, ele surge para auxiliar esses pacientes mentais nessa socialização dentro dos manicômios, desses centros de internação, fora deles, na medida do possível. Eram auxiliares dos psicólogos, profissão regulamentada na década de 60, 62, dos médicos, psiquiatras, dos neurologistas, dos enfermeiros, trabalhavam ali meio que como cuidadores, meio que como enfermeiros especializados, poderiam até ser alguns enfermeiros de formação, em ambientes, como eu disse, sociais, em festas, em atividades físicas, nas residências. Então eram acompanhantes terapêuticos dessas pessoas, né, para ajudá-las na recuperação, na socialização, auxiliando assim esses profissionais mais qualificados e mais gabaritados a recuperar, a socializar, a ganhar autonomia, a não sofrerem, não fazerem os outros sofrerem, agressões, etc. E como naquela época não tinha essa ideia de pessoas com deficiência intelectual nas escolas regulares, não tem muito essa questão do AT na escola naquela época, né? Bem, quando começou essa onda do autismo, da terapia ABA, começou-se a utilizar esse acompanhante terapêutico, meio que confundindo com o acompanhante especializado da lei quando veio a lei, meio que confundindo com o aplicador de programas, quando veio a ideia do aplicador de programas importado dos Estados Unidos, e com menos habitualidade, confundindo também com a AEE. Aí vocês assistam os outros 3 vídeos que estão logo em seguida por aqui. Então, o acompanhante terapêutico, ele surge nesse cenário aí. As equipes terapêuticas, os médicos, os planos de saúde, as famílias, introduzindo esse profissional, que às vezes é um acadêmico de psicologia, já é alguém formado, para trabalhar como socializar essa pessoa em festas, socializar em casa, socializar com as famílias, socializar no parquinho, socializar nas escolas. Só que ele tem que ter um certo gabarito, um certo know-how para trabalhar com autismo, com terapia ABA. E às vezes ele vai aplicar programas também. Às vezes ele pode estar na escola também, só que na escola o mais correto é o acompanhante especializado a cargo da escola. Só que não existe em lei nenhuma federal o direito dos autistas ao AT. Não existe mesmo, ok? O que existe como direito dos autistas é o atendimento multiprofissional, o atendimento de saúde multiprofissional. E os profissionais da saúde se utilizam dos ATs, porque é mais barato, é mais fácil, é mais acessível, uma prática que já acontece desde 50, 60, como eu coloquei no vídeo. Então o AT é isso. Às vezes ele faz o papel do acompanhante especializado na escola, faz o papel de aplicador de programas, e o plano às vezes é obrigado, é compelido a pagar esse AT até na escola, o que eu acho equivocado. Agora, eu posso ter o acompanhante especializado AEE e um AT na escola? Pode ser que sim, vai que o acompanhante especializado não dá conta, não comunica bem com a equipe multiprofissional e a família exige assim e o plano é obrigado a pagar assim, ou a família paga particular por fora. Ou a escola não tem um acompanhante especializado individual e a família não quer brigar. Então, essas figuras às vezes se confundem, às vezes exercem uma função do outro,
Mas são figuras diferentes, distintas, não é? O AT, ele é da equipe multiprofissional de saúde. Quando você pega a lei do autismo que fala de atendimento multiprofissional, está falando de atendimento multiprofissional no contexto da saúde. E se for a terapia ABA, que é um serviço na área da saúde, muitas pessoas se utilizam do AT. Bom ou ruim? Ok, já falei outras vezes. Tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Um dos pontos negativos é a falta de vínculo que o profissional principal cria com a criança, ficando só na mão do AT. Mas, tudo bem, seguimos. Então, o AT é uma coisa, aplicador de programas é outra, acompanhante especializado é outra e AEE é outra. São figuras diferentes, são coisas diferentes, que muitas vezes vão estar no mesmo ambiente, muitas vezes vão se comunicar, vão estar concomitantemente atendendo a mesma criança, ou não, vão ter que se falar, vão ter que falar com o pessoal da escola, vão ter que falar com os pais, vão ter que falar com a equipe de atendimento da saúde, com o médico, com o advogado, conforme for o contexto. E muitas vezes são confundidas, muitas vezes são custeadas pelo plano, pelos pais, pela escola, uma bagunça total, mas é isso. O certo é o AT ser custeado pelo plano de saúde, pela Secretaria de Saúde. AT é da equipe de saúde, acompanhante especializado é da equipe pedagógica. E o AT, ele não só pode e deve, como atividades diárias, higienização, autonomia, evitar bullying, evitar agressões recíprocas, vice-versa, de um lado para cá, do lado para lá, da criança para outras pessoas, das pessoas para a criança, ajudar na autonomia, ajudar nas questões de independência no trabalho, questões sexuais, aplicar programas, tá tudo bem, tá? É como se fosse o AT um cuidador mais especializado, né? E dentro da clínica, dentro do ambiente terapêutico ambulatorial, como se fosse mais um estagiário de atendimento mais especializado, da terapia ABA, do psicólogo, do fono, do TO. Todo mundo pode utilizar o AT, né? Não tem problema. Agora, a profissão sendo regulamentada, não se esqueçam, né? Profissões regulamentadas não podem ensinar atividades privativas das suas profissões para pessoas que não são profissionais das suas profissões ou que não sejam estudantes das suas profissões dentro de um contexto acadêmico ou dentro de um contexto de atendimento supervisionado, né? E eu não estou falando nem daquela bobagem da supervisão em terapia ABA, que alguns falam que é obrigatório, blá, 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 e não é, e nós sabemos. Eu falo de supervisão para profissional responsável para o atendente ali em nível de supervisionado, em nível de assessor, em nível de estagiário, chamemos assim, que é o caso do AT. Ah, Diogo, mas o AT pode atender sozinho, pode se virar? Poder ele pode, porque não tem lei que proíba, né? E terapia ABA não é de ninguém, não tem dono, embora seja uma abordagem psicológica. Mas o poder não quer dizer que deva, não quer dizer que eu estou recomendando, não quer dizer que eu estou dizendo que é para fazer. Eu só estou fazendo, nesse pequeno momento agora final, uma avaliação, uma observação, uma opinião estritamente legal. Beleza? Então é isso. Um abraço.